Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer a nossa investigação. Recebemos a localização. Essa casa está abandonada há muitos anos, né? E a gente recebeu um relato tanto quanto assim forte, né, do que aconteceu aqui. Isso é para quem não acredita no sobrenatural. Tem gente que não acredita no sobrenatural, infelizmente, né, gente? Mas vou contar para vocês o relato que passaram para nós aqui. O dono aqui do sítio, né, o dono dessa casa, ele tinha problemas com os vizinhos, porque ele ficava bem no meio de dos sítios, aonde os vizinhos queriam comprar o sítio dele, mas ele não queria vender. Ele queria continuar aqui. Ele comprou, era dele e ele tinha direito. E a mulher dele chegou a dizer para ele, ó, vamos vender aqui, vamos comprar em outro lugar, porque a pessoa fica em cima com um olho grande, porque ele tinha água no fundo das terras dele. E como era uma curva que a água passava dentro do sítio dele e depois os sítios do lado não tinha, então as pessoas queriam comprar, né, o sítio dele para emendar e ter água no fundo do sítio devido ao gado, essas coisas. É muito bom, né, quando no sítio tem água, né, tem rio. E aí ele sempre às vezes encrencava com o vizinho que vivia implicando com ele, sabe? Acho que para ele ir embora daqui. Até que um dia ele foi encontrado sem vida no meio do mandiocal. Eles tinham feito uma plantação de mandioca, né? Porque eles mexiam com farinha de mandioca. Eles torravam, tinha aqueles forno grande, aquelas coisas de torrar a farinha. Então, e aí ele foi no mandiocal, né? Que ele estava já quase no ponto de colher, ele estava olhando, né? Se estava bom de colher. E ele foi lá e não retornou. E a mulher dele viu que ele estava demorando, mas ele foi lá só para ver o mandiocal e nós tínhamos outro serviço para fazer, que eram os porcos, as galinhas, os trabalhos para fazer. E ele foi lá só para ver se a mandioca estava boa de colher e não voltou. Não veio almoçar, tá estranho. Aí pediu para os filhos, né, que já estavam trabalhando ali, que veio almoçar, falou assim, ó, depois do almoço você vai lá ver seu pai, porque seu pai não retornou, né? Foi lá só ver se a mandioca estava boa para poder a gente arrancar para fazer as farinhas. E os meninos foi atrás, que ele tinha 2 filhos, e foi atrás. Chegou lá, chamou e nada, e aí começaram a ficar preocupados, né? Começaram a procurar até que encontraram ele, mas infelizmente sem vida, no meio do mandiocal. E não estava tão longe da casa, mas como era lá embaixo, ele atravessou por dentro, então disse que ficou meio que perto, mas para atravessar tinha que descer o corredor e subiu do outro lado do corredor para chegar onde ele estava. Por isso que eles demoraram para achar. E aí ele veio e avisou a mãe que tinha acontecido. Ela não acreditava, ela falava que eu acho que ele estava dormindo, ela não tinha falecido. E eles viram que alguém, infelizmente, provocou o desencarne dele, né? E aí então resolveram chamar a polícia. A polícia veio, né, para ver lá o corpo dele, identificou que realmente tinha rastro, tinha tudo lá. Aonde a pessoa veio, a pessoa ali, eu não sei se ele encrencou com alguém, e aí alguma coisa aconteceu, a polícia falou, e ele acabou perdendo a vida. Aí veio as investigações, porque assim, não era só um vizinho, né, então tinha o outro vizinho, tinha toda gente que implicava, e ele era um homem mais nervoso, né, ele não levava desaforo para casa, já xingava os vizinhos, ele ficava com raiva, disse que era uma briga danada. Aí investigaram, não conseguiram descobrir quem tinha feito isso com ele. E com o passar do tempo, né, ele estava aqui, os filhos aqui, a esposa, né, eles iam dormir e eles escutavam barulhos na casa, como se estivesse andando ali em volta da casa, sabe? E aí um dos filhos escutava a voz do pai, falando assim, cuidado meu filho,
cuidado, meu filho. E ele falava, é a voz do meu pai, não é sonho. Aí ele comentou com a mãe dele, falou, mãe, eu escuto a voz do meu pai de vez em quando, falando para mim, tomar cuidado. Aí ela falou, eu já escutei também andando em volta da casa e também aqui no meu quarto, também eu já senti a presença do seu pai. Aí diz que passado mais uns dias, ela também ouviu, né, quando ele falou cuidado. Aí ela não tinha certeza se ela sonhou, porque o filho tinha falado, né, ou se ela ouviu ele falando cuidado. E aí aqui ele começou a ficar impressionado com aquilo. Só que ele avisou o irmão, né, o irmão não tinha ouvido ainda. Ele escutava, talvez ele tinha um dom, né, de ele conseguia falar com esse filho e com o outro não. E era o pai dele mesmo que falava com ele, o espírito do pai dele vinha e falava, cuidado, meu filho, cuidado. Então, por causa deles falar que a casa estava assombrada e que o pai estava ali falando com eles, escutava o pai andando em volta da casa. Mas depois começaram a perceber que o andado em volta da casa é como se fosse uma pessoa mesmo ali andando, né? E por que ele fala cuidado, né? Aí diz que eles foi e conversou com uma pessoa, né, que entendia, que sabe o que é o sobrenatural. Eles conheciam e conversou e ele falou assim, ó, presta atenção, pergunta se ele precisa de alguma coisa, né, de alguma coisa ele quer, alguma coisa ele quer dizer para vocês. Então vocês precisam saber por que ele fala cuidado, tem que ter cuidado com alguma coisa. Aí diz que um dia ele escutou, daí ele, mas o que é, pai? O que é? Aí ele escutou as galinhas gritando no puleiro, de noite, né, de madrugada. Aí ele achou estranho. Aí ele escutou, era cuidado, ele mandava ele tomar cuidado. Então ele juntou com o irmão dele, fingiram que foram dormir e ficaram de tocaia em volta da casa. Para saber o que acontecia. Falou assim, se meu pai aparecer para nós, porque mexe no galinheiro, assim, as galinhas espantam. Então, se ele aparecer, vamos ser forte, vamos perguntar para ele o que ele quer. Porque esse andado em volta da casa, a gente não sabe se é o espírito do meu pai, porque a voz é dele, né, dentro de casa, mas ele manda tomar cuidado e a gente escuta andando em volta da casa, ou tem alguma coisa estranha. E diz que eles estavam quietinhos lá, amoitados, ali em volta da casa, né? E aí eles viram quando um homem desceu olhando, sabe, no escuro. Não tinha lanterna nem nada, era no escuro. E ele estava com uma espingarda pendurada no braço. E assim, o jeito dele andar, eles começaram a reconhecer que era o vizinho, o que implicava com o pai dele. Tinha outro também, mas esse o jeito dele andar, ele começou a perceber que era. Mas não tinha certeza, né? E como eles não usavam nenhum tipo de armamento, sei lá, não sei muito se pode falar. Aí, então, eles pegaram cada um pedaço de madeira. Ficaram com um pedaço de madeira na mão, ele estava tocanhado, e ele esperou o homem andar, porque eles não podiam andar, porque eles tinham medo dele arrancar da espingarda e fazer alguma coisa, né? Então, ele esperou o momento certo, os dois foi em cima dele e começou a bater nele com esse pedaço de madeira, onde ele caiu no chão. E eles imobilizaram ele e mandaram, né? Levaram ele para a delegacia. Levaram ele. Chegou lá, falou que ele estava rondando a casa com essa. E aí eles foram fazer uma investigação mais profunda e foi esse homem que tirou a vida do pai dele. O homem que estava rondando a casa, fazendo tudo isso, foi o que tirou a vida do pai dele. Conseguiram descobrir nessa investigação que fizeram, porque já tinha investigado ele, tinha investigado os outros vizinhos, não tinha descoberto. Mas, olha, gente, era a voz do espírito do pai dele que estava alertando eles para tomar cuidado, porque o homem estava rondando. Por que ele estava rondando? Ele estava rondando porque ele queria fazer a mesma coisa com os filhos, ele queria tomar posse daqui das terras. Acho que ia fazer com a esposa também. Só que eu não entendo, assim, se ele fizesse isso, como que ele ia tomar posse? Não tem como. Quer dizer, eu não sei quantos anos faz isso aqui, porque falaram para nós que tem muitos anos, né?
Eu não sei se depois reformaram isso aqui, eu não sei. Diz que tem muitos anos isso aqui, né? Tem quase 50 anos que isso aconteceu. Eu não sei se naquele tempo tinha como fazer isso, a gente não sabe, né? Você ir lá, provocar o desencarne da pessoa e depois tomar posse ali, né? Não sei. Sei que bem antes, no tempo, daquele tempo lá de 1950, 60, né, eles faziam isso, né? Mas por mais que tenha muitos anos, né? Tinha quase 50 anos aí, eu não sei. E ele estava já fazendo tudo isso para fazer isso com a família. Ele falou que aqui tinha que ser dele. Ele parece que era uma pessoa doente da cabeça, porque no final ele acabou falando que ele estava querendo fazer isso mesmo. E que quando ele confessou, depois que viram que todos os indícios eram para ele, ele confessou que ele fez isso porque ele xingou ele. Ele falou assim, eu não suportei porque ele mandou eu não vou falar o palavrão, gente, mandou não vou falar, né? Mas você já entendeu. E ele falou assim, eu não suportei essa palavra dele e fiz isso com ele. Então pensei em fazer com os filhos também, porque são tudo da mesma raça, acabar com essa raça toda, né? E eu ficaria ali com tudo. Então eles achou que ele tinha até problema na cabeça, né? Por falar isso. E eles falam que ainda vê espírito aqui em volta da casa, vê espírito. E a gente não sabe se é o espírito, esse espírito desse homem que avisou o filho. Então não importa, né? Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ajudar. Então a gente vai fazer a investigação, vai ligar aqui o Spirit Box, o K2, né? Se der presença, a gente liga o Spirit Box para entrar em contato com esse espírito que assombra o local. Que na verdade, o povo fala sombra, nós entendemos que é espírito precisando de ajuda, não é mesmo? E se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, é meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, que Deus encha o lar de vocês de bênção, de prosperidade, porque é muito importante para nós as bênçãos do Senhor Jesus, tá bom? É o que eu desejo para vocês. É que nem eu falei, esse é para quem não acredita no sobrenatural, gente. O pai conseguiu avisar os filhos. Se não tivesse avisado, eles também teriam partido. Eles venderam aqui e foi embora, achou melhor, porque diz que esse lugar aqui ficou muito, muito ruim para eles, né? Lembrança ruim, né? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, e com todo o respeito que nós entramos aqui. Tem presença de espírito aqui? Deu algum sinal? Aí, deu. Você virou e eu vi um pontinho. Oh. Tem presença, gente. Isso quer dizer que tem espírito precisando de ajuda. Vamos pegar o Spirit Box e já iniciar, né? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Ele quer, voz de homem. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Zé? José, então, né? Falou Zé, né, irmão? Falou Zé. Seu José, como eu disse, a gente está aqui para ajudar, você disse que quer ajuda. Gostaria muito de saber se o senhor é um senhor que faleceu aqui, nesse sítio, aonde o vizinho veio provocar o desencarne. É ele mesmo.
Eu sinto muito pelo que aconteceu, seu José, por ele ter feito isso com o senhor. Ele disse que vocês teve uma discussão, o senhor acabou falando um palavrão para ele e ele não aceitou e veio fazer isso com o senhor. É isso mesmo? Falei. Falei. Então ele falou mesmo. Deus falou. Tava nervoso, né? Ele tinha intenção o quê, seu José? Ele queria tomar posse aqui do seu sítio? Sim, ele queria tomar posse aqui. Porque o seu sítio era o único que passava água, né? No fundo, passava um rio. Eu falo passava água, gente, é porque o modo da gente falar, né? É que passava um rio no fundo, diz que era um lugar muito bonito. E as pessoas cobiçavam, né? Eles disseram que o senhor não levava desaforo para casa, já brigava com os vizinhos e tudo. Falaram, né? Não sei se é verdade, isso mesmo aconteceu? Isso. Entendi. E os seus filhos, né, que ficaram, né, sua esposa com muito sofrimento, começou a ver barulhos dentro da casa e vozes, que é a voz, falava que era a voz do pai, que seria então o senhor. O senhor realmente conseguiu se comunicar com seus filhos para avisar eles que ele estava em perigo? Viu? Ele conseguiu se comunicar, é ele mesmo que comunicou e falou para os filhos que estava em perigo. Olha, isso, gente, o sobrenatural é incrível, né? Às vezes nós ficamos admirados. E se o senhor não tivesse avisado, conseguido, né, falar para eles que eles estavam em perigo, este homem ia fazer a mesma coisa que fez com o senhor, ia fazer com sua família, com seus filhos e com sua esposa. Era isso que ele ia fazer, né? Isso. A gente sabe que ele ia fazer isso mesmo. Então, infelizmente, né, o senhor perdeu a vida, mas conseguiu aí ajudar a sua família mesmo desencarnado. Eu tô assim, deslumbrada, né? Uma prova do sobrenatural. É uma prova. E também tem gente que não acredita, né? Por isso que eu falo que isso é para quem não acredita. Se vê um negócio desse, como que pode, né? Eu fico admirada, né, de tudo isso, de poder ajudar. A gente ajuda os espíritos, a gente mexe com o sobrenatural e a gente descobre coisas muito boas, né, do sobrenatural que ajudam também, mesmo depois desencarnado, né? Quando também são os mentores, são também que nem o senhor que se esforçou em ajudar os seus filhos, né? Mas muito triste o senhor estar aqui sofrendo, né? Talvez o senhor ficou para ajudar e tá aqui sofrendo, né? Ah, sim, o senhor errou. O senhor ficou por algum erro, talvez por ser... Mas erros, você fala que falaram que o senhor não era fácil, né? Eu não gosto de falar tanta coisa aqui, né, gente? Mas falou que ele não era fácil, que ele não levava desaforo para casa, mas ele, trabalhador, morava aqui no sítio dele e, infelizmente, veio acontecer isso, né? Mas que coisa bonita você ter ajudado seus filhos, né? Mas eu acho que você, como você disse, você quer ajuda, você não quer mais ficar aqui. E o que esse homem fez, né? E ainda ia fazer com a sua família, será que você consegue
perdoar o que esse homem fez? O Senhor é Espírito bom, né? Perdoou. Olha, que importância, né? Isso é muito importante. E também pedir perdão. Isso, para Deus. E também, como o senhor disse que errou, né? E se arrepender dos seus erros. Sim, isso mesmo. Aí eu fico muito feliz de ser um espírito bom. Talvez você tenha, né, errado, mas acabou ficando aqui e acabou ajudando seus filhos. Hã? Família? Você quer saber da sua família? Ele quer saber da família dele. Ó, a gente não sabe, infelizmente, a gente não sabe, tá? A gente veio aqui para fazer essa investigação, não foi convidado para a gente vir aqui, só que quem convidou conhece o relato, né, de tudo isso aqui. Eles falam assim, olha, Rose, lá eles falam que aconteceu assim, 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 porque fica sabendo por outra pessoa. Até por isso que eu confirmo sempre as coisas com o espírito para não ficar errado, né? Às vezes a pessoa, um passa para o outro, acaba passando errado. Mas da sua família, que eu sei que eles falaram para nós, que eles venderam aqui, foram embora daqui, para não ficar mais aqui, porque assim, era muita gente cobiçando aqui por causa de ser um terreno bom, né, por causa do rio, essas coisas. E eles acharam melhor vender e sair daqui, porque eles ficaram com medo aí de acontecer qualquer coisa. Quando esse homem fosse solto, né, todos esses riscos. Então, te dar a notícia da sua família, infelizmente, eu não sei, né? Eu queria falar para você que eu sei como que eles estão, né? Mas eu não sei. Então, infelizmente. Obrigado. Nós é que agradece, né? Porque assim, mesmo eu não te dando informação, você ainda me agradeceu. E a gente agradece você entrar em contato, né? E poder contar para nós realmente o que aconteceu e poder te ajudar. Você consegue ver o anjo e a mentora que está do nosso lado? Isso, e são eles que vão encaminhar você. Porque eu e o Theo, nós só vem para ajudar. Mas eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? Nós vamos deixar também uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Tá bom? Posso deixar? Então a gente vai pegar a água e a vela e vai fazer uma oração. Tá bom? Segue seu caminho, segue em paz, seu José, e nós vamos pegar a água e a vela. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o seu José, um homem que infelizmente perdeu a vida por causa do sítio dele, das pessoas cobiçarem o sítio dele, mas ele ficou aqui, ele disse que errou, mas ele estando aqui, ele conseguiu ajudar a família dele. Eu fiquei bastante impressionada com isso, porque eu não sei, fiquei emocionada dele conseguir salvar ainda a família dele, né, dele conseguir se comunicar. Isso é muito importante. Tô assim, chocada, mas de felicidade, né, dele ter conseguido isso. Evitou que esse homem viesse fazer a mesma coisa que fez com ele. E nós vamos orar para ele agora, para ele sair daqui, para ele ir para o caminho de luz. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar.
Seu José, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né? Se o seu José conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.